conduzir esse tempo de palavra. Renova a mente dele, as forças, a saúde, que o teu Espírito possa usá-lo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. No início da celebração hoje, eu fui para o camarote VIP. Um calor aqui estava muito, um abafamento. Eu falei, se eu ficar aqui, a camisa vai manchar. Aí tem um camarote VIP ali, ó. Aí eu passei 30 minutos no nosso camarote ali. E agora a gente está aqui. Brincadeiras à parte. Eu tenho uma palavra para compartilhar convosco nessa noite. Muita graça de Deus derramada. Deus, Ele apenas não nos usa para transmitir a palavra, a vontade, para comunicar aos corações, de forma individual, particular com cada um, mas usa também a nossa vida, nós que assim transmitimos, nós que oramos, nós que meditamos, nós que elaboramos uma palavra. Deus vai assim trabalhando em nossos corações, de maneira que aquilo que nós estamos a transmitir é algo que já passou por nós, que já fez uma mexida em nosso coração, e assim a gente tem mais a passar com tudo quanto Deus tem trabalhado. Eu quero compartilhar convosco o Evangelho Lucas, capítulo 13. A partir do versículo 10, Nova Versão Internacional é a versão que eu estou usando. Tem umas diferenças, porque ela tem uma outra aqui, meio adaptada. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Eu trago como tema: encurvado nunca mais. Você pode repetir esta frase desse tema? Encurvado nunca mais. Esse texto é um relato de uma mulher que tem um tempo de sofrimento. Um tempo que ela vem com uma situação encurvada, não poderia se levantar. Então, uma mulher que, de alguma forma, tinha algumas dores, não apenas físicas, mas dores da alma, Uma mulher que não se considerava uma pessoa normal. Havia um peso sobre ela, além da capacidade do seu corpo, e por isso ela era inclinada, Era uma pessoa que, para olhar para os céus, como eu e você podemos erguer a nossa cabeça e assim o fazer, era algo que ela só poderia fazer possivelmente deitada. Para conversar com alguém, algo que eu e você gostamos e fazemos dessa forma, conversar olhando a face do outro. Para ela também isso não era possível, ela não tinha como ter um contato com uma pessoa conversando, olhando na face, conversando, olhando nos olhos. Ela tinha essas coisas que, com certeza, atrapalhava.
Mas não era algo apenas de uma enfermidade. O texto é bem claro que diz que um espírito que a mantinha doente. Não era simplesmente o fato de ser diagnosticado um problema na coluna, ou algum outro tipo de problema. Sim, existiu o problema, mas havia por detrás do problema um espírito que a mantinha doente. Algo que a tornou escrava. Ela não podia, o texto diz que de forma alguma poderia endireitar-se. Então ela tinha algo que o controlava, não era o que ela queria, mas ela não conseguia. Por mais que lutasse, ela não conseguia. E eu e você podemos estar nesta noite convivendo com situações que não queríamos. Situações diversas que nós não queríamos estar vivendo, mas até aqui não conseguimos nos libertar. Algo maior que nossas capacidades, do que nossas forças. Está encurvado aqui como uma metáfora, no meu caso, no seu caso, para as limitações que enfrentamos na vida. Sejam físicas, sejam emocionais, sejam espirituais. Que seja uma depressão, algo tão forte, que se você pudesse, você colocaria as mãos dentro de você e arrancaria com as suas próprias mãos. Algo que tira a sua capacidade de lutar para tentar viver. Algo que anula as forças, algo que lhe deixa de fato encurvado, dominado. Você já deve ter dito milhares de vezes: eu daria parte do meu corpo para não viver assim. Um domínio, uma força dentro de você. Um vício. Coisas praticadas começam naturalmente e torna-se vício, onde o corpo não tem mais o controle, onde a mente não mais controla. A gente fala de vícios e são diversos. O vício, por exemplo, o vício de gastar tempo com coisas vãs. Um certo período, eu gastava parte do meu domingo assistindo filmes. Não tem nada de errado assistir filmes, mas passar parte de um domingo assistindo filmes, e não era fácil, havia algo interessante, repetia filme, nenhum prestava, e gostava daquele, não gostava daquele outro, e já vai e dorme e levanta, e eu entendi que aquilo estava sendo, na minha vida, um ciclo vicioso, era prejudicial. Mas também tem outras coisas que a pessoa ela não faz porque ela quer fazer. Ela não faz, como se diz por aí, faz porque não tem vergonha. Ela continua fazendo aquilo porque ela não se controla. Ela não consegue. A pessoa, chamamos inclusive em alguns casos, fulano é dominado pelo vício. Fulano sabe que o cigarro mata. A própria mercadoria vem com a mensagem dizendo: não me use, eu vou matar você. E por que a pessoa usa? Há algo que controla, há uma força por detrás daquilo, não é que ela queria fazer aquilo. A pessoa que é viciado no álcool, por que ele está viciado no álcool? Que às vezes ele chora porque está bebendo, ele chora porque está perdendo a família, ele chora porque perdeu o emprego, ele chora porque perdeu o respeito da sociedade, mas ele continua fazendo, porque ele não controla. Existe uma força e a pessoa vai vivendo dessa forma encurvado, se escravizando a um domínio sobre as coisas que acontecem em várias áreas na nossa vida. Problemas financeiros. Às vezes a pessoa ganha até bem, mas ela não consegue se manter sem querer ter coisas que não é para o momento, que as condições assim não estão proporcionando. E ela vai e volta se enredando em dívidas e mais dívidas, em compras e mais compras, em complicações e mais complicações da vida. E isso também é um vício. A pessoa torna-se viciado em crédito, viciado em dinheiro, viciado em comprar o que não precisa.
E por cima disso, e a pessoa não queria, ela vai para as contas, ela começa a ver que o dinheiro do mês não está dando, e ela não queria, ela chora, ela tudo, mas quando ela termina de acertar as contas de um lado, durante o dia recebe uma mensagem, crédito liberado. E ela faz novos empréstimos, novas dívidas, e continuam, mesmo depois de ter chorado, mesmo depois de ter a visão, a percepção, a direção, que era para dar um basta nessa história. Estão vivendo encurvado, há um domínio nisso. Questões familiares. Quantas, às vezes a gente está aqui dentro do templo, ou em qualquer outro lugar, uma igreja, lendo a Bíblia, em reuniões e isso, e quando se depara com a família, com a casa, com o lar, você se depara com um lar desconfigurado dos padrões de Deus. Você se depara com uma casa onde as pessoas são feridas e ferem, porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Feridas não resolvidas. Palavras ouvidas e ditas que feriram e que machucaram, mas que não entraram no processo da graça, do arrependimento e do perdão, e a vida vai tocando. Isso se torna também um ciclo vicioso de comportamentos. Comportamento de ferir, de ofender já é natural, já torna-se algo que faz parte daquela relação. Maridos feridos, esposas feridas, filhos feridos, pais feridos, precisando desesperadamente de ouvirem um comando de Jesus, de ouvirem uma palavra tipo, perdoe-se, pois vocês estão livres dessa doença, precisando estarem com os ouvidos abertos para uma mudança de vida, para uma mudança de história nessa noite. Encurvado nunca mais. Só uma intervenção de Deus, por meio de Jesus Cristo, tem a possibilidade de mudar a minha história e a sua história. De fazer com que possamos andar com a cabeça erguida diante de qualquer situação. Com a cabeça erguida, consertando coisas que ficaram para trás, mas não resolvidas. Porque não adianta eu e você falar, não, aquilo tem 10 anos, sim, mas até hoje não foi resolvido, não foi conversado, não houve a relação de conciliação, de reconciliar-se naquela situação, e vai dizendo assim, não, isso já está resolvido. Perdoar, perdoa, eu já esqueci. Não, isso é um engano. Quem pensa que perdoar é assim, já esqueceu e é enganado. Perdoar é lembrar sem dor. Se você ainda lembra com dor, se você ainda fala assim, está pensando que eu me esqueci daquele dia? Que dia? 14 de dezembro de 1992. Ainda há algo que precisa ser dito, ainda há algo que precisa ser colocado para fora. Então, existem várias situações que a pessoa está vivendo encurvado, debaixo de um domínio. E Jesus, diante dessa mulher, Jesus, ele não apenas fala de amor, mas ele ama. Ele está diante de um cenário ali onde os religiosos olham tudo, vê tudo, pega ao pé da letra o que diz a lei, mas não se importa com o ser humano com problema. Eu acredito que aquela mulher, ela não se assentou-se à frente. Eu acredito que aquela mulher, ela não queria ser notada, ser vista. Ela estava acostumada a ir naquele lugar, mas ela não era uma pessoa notada, ela não era um destaque, ela não passava pela frente para que as câmeras assim o filmassem. Eu acredito que não. Só que quando Jesus está, gente, a história muda, seja de quem for. Quando Jesus está, ele vê, como disse Mateus aqui, falando, Jesus vê as necessidades. Jesus vê a dificuldade. E Jesus é um Jesus que não apenas fala de amor, porque o texto diz que Jesus estava ensinando. Mas Jesus apenas não estava ensinando, citando textos bíblicos, ainda que assim o fizesse.
Mas Jesus, ele vai ensinar na prática. Ele vai ensinar sobre amor em amar. Jesus fala amar amando. Então Jesus está ensinando ali e ele pega essa oportunidade dentro da sinagoga, ensinando. Onde ali também estava uma mulher. E Jesus está agora chamando todo mundo ali para mostrar que falar de amor sem amar não adianta nada. Que amor não é palavra, mas é prática, é ação. E Jesus na ação, ali, diante dessa mulher, que era visível a situação a qualquer pessoa, onde em muitos com certeza estavam passando por ela, vendo-a encurvada, mas ninguém fez nada. Onde no coração dela, talvez já tinham gerado alguns sentimentos: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo. Isso é duro, isso é difícil. É porque eu sou assim, é porque eu nasci assim. Eu não sei te dizer se ela nasceu assim ou se ela teve essa doença após. Eu só sei dizer que é 18 anos. Mas eu não tenho assim uma comprovação para dizer nasceu encurvada ou se transformou-se em encurvada por algum momento. Então, para aquelas pessoas, sabe o que seria ali naquela noite com a presença daquela mulher? Seria mais um culto. Seria mais uma reunião. Seria mais uma noite de cânticos, né? Seria simplesmente um encontro, uma noite maravilhosa. Mas para Jesus foi o momento certo de amar amando. Para Jesus foi o momento certo de entrar na história da vida daquela mulher. E ele não apenas faz um milagre, ele não apenas faz isso, mas ele vai muito além, ele passa uma lição. Se nós olharmos o versículo 12 a seguir, ele passa a lição de seja livre, de desamarrar, de libertada. Ele passa essa lição aqui no versículo 13 em seguinte, diz assim: então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Aí quando o pessoal lá ficam irados, ficam chateados, ficam zangados, né? Ele dá uma palavra doce. Eu gostaria muito que você recebesse isso para você na história que você se encontra, nessa noite, na situação que você se encontra. Ele chega no versículo 12. O Jesus que está vendo você, o Jesus que conhece os seus sentimentos, o Jesus que sabe o que está se passando na sua cabeça agora. Ele chega diante daquela mulher, ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre de sua doença. Você está livre de sua doença. E aí em seguida, quando ele impõe as mãos, e ele está trazendo ali uma lição, quando eles questionam, Jesus fala assim, o Senhor lhe respondeu, versículo 15, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Então, independente do que o cerca, independente do que Jesus está dando a lição ali, falou assim, ó, esta mulher é muito mais valiosa do que lei, do que regras, do que normas. Essa mulher é muito mais importante. Essa mulher, quando ele fala que uma filha de Abraão, essa mulher é herdeira das promessas. Essa mulher deveria ser curada assim, em um sábado, em um domingo, em uma segunda-feira. Essa mulher só estava precisando que alguém olhasse para ela com os olhos de amor e de graça. Essa mulher estava precisando, assim como eu, como você, em vários estágios da nossa vida, em vários momentos, ouvir uma palavra de Jesus. E Jesus disse para ela: você está livre da sua doença. Uma outra coisa não é que Jesus não apenas fala de amor, mas ele ama. Jesus move-se em sua direção. Jesus move-se na minha direção e na sua direção. As coisas não acontecem por acaso. Você está aqui assentado nessa noite, você nos assistindo, Jesus está movendo-se na sua direção. Jesus conhece o que se passa nos seus pensamentos.
Jesus conhece toda a sua estrutura. Não tem nada oculto aos olhos dele. Tudo ele conhece, tudo ele sabe. Não tem nada que você possa esconder. Ainda que a gente venhamos usar algumas máscaras de alegria, de estar tudo bem, de estar tudo uma maravilha, né? Algumas linguagens aí, algumas falas com Jesus no barco, está tudo tranquilo. Não, vem vendaval com Jesus no barco também. Mas é só vitória? Não, a gente perde também. Andando com Jesus, a gente também tem contratempos na vida, sim. A diferença é que com Ele nós temos a bonança. A diferença é que com Ele nós não estamos sozinhos. A diferença é que com Ele virá sempre escape. A diferença é que com Ele, qualquer situação na nossa história entregue nas mãos dEle é feita para a glória e louvor no nome dEle. É só uma questão de tempo, Ele será glorificado em qualquer situação na minha história e na sua história. É andar com Jesus. Você pode até não se mover em direção a Jesus. Você pode até continuar sentado, continuar vivendo como quer, mas impossível não perceber o mover de Jesus em sua direção. Quantas vezes você não já disse, talvez alguém aí agora, essa palavra é para mim. Isso que está falando parece que alguém contou. Não é não, queridos. É Jesus se movendo na direção da sua história. É Jesus se movendo para mudar a sua história. É Jesus se movendo na direção da sua vida. Ouvi um testemunho esses dias da missionária Edmeia Williams. Um anjo que vende caqui. É interessante. Essa missionária é uma missionária que se pode relatar, citar, convidar. Inclusive, ela já hospedou-se na casa do pastor Niles em alguma época. É uma referência. E uma amiga o chamou, uma amiga estava com um filho doente, um filho que não queria nada com Jesus. Não queria nem saber ouvir falar de Jesus, estava com AIDS, estado terminal. E a Edmeia foi convidada a ir lá, foi chamada por uma amiga e ela foi. E chegando lá, o rapaz não queria nem que ela entrasse, ele não queria conta com Jesus. E ela, para poder falar de Jesus para ele, ela começava falando para Jesus de Jesus. Ela começava a fazer a oração e conversando com Jesus de evangelho, e ela ficou nesse vai e volta e ia visitar esse rapaz. Esse rapaz teve uma dificuldade aí, deu uma injeção, né? E aí ela foi no centro do Cazuza e conseguiu essa injeção, conseguiu tudo. E certo dia, ela, movida no coração a ir visitar esse rapaz, e ela vai, disse, eu vou lá, vou limpar a casa, vou tudo, e vai andando, coisa que ela não era apto de fazer. No meio do caminho, ela encontra um menino vendendo caqui. E o menino tinha 2 bandejinhas de caqui, ela vai lá e compra as 2 bandejas de caqui, e ela disse, eu pensei que ele já não estava comendo mais nada, que ele poderia gostar de comer caqui. E eu vou levar o caqui. E chegando lá, gente, e o rapaz não queria nem atendê-la. E ela falou assim, eu trouxe uns caqui para você. Esse rapaz disse que deu um grito, ele não estava nem falando. Diz, ela contando, e diz que ele fez assim, Deus existe! E ela disse que quase corre, assustada com a reação dele. E ele começa a falar, hoje eu falei com ele, seu não sei o quê, porque ele não tinha uma relação de amor com Deus, ele tinha uma relação de ódio. Se você existe mesmo, aquela velha, assim, vai trazer caqui para mim hoje aqui. E o que é que acontece? É que aí depois dele falar isso, esse homem aos prantos, confessa a Jesus, entrega a vida a Jesus como Senhor. E eu analisando, que eu vi esse testemunho, elaborando essa mensagem, eu falei, meu Deus, o quanto Deus está interessado na vida das pessoas, o quanto Deus está se movendo na direção de pessoas que o rejeitam. Eu posso chamar Jesus um rejeitado que não rejeita. Um Jesus rejeitado que não rejeita as pessoas. E aí o mais interessante é que ela fica assim, já que ele gostou tanto de caqui, eu vou comprar mais caqui. E aí volta para o lugar e pergunta, cadê o menino que estava aqui vendendo caqui? As pessoas falam, que menino? E onde é que eu acho caqui aqui? Não tem caqui, não é tempo de caqui. Deus se move
em sua direção. E olha quanto tempo de luta, de oração, e a pessoa não queria, e Deus continua se movendo na direção. Ele vai colocar as mãos sobre você. Foi isso que aconteceu. Falou: venha cá, venha à frente, seja curada. É como se alguém dissesse: eu e você precisamos entender muito isto. Tem situações na nossa vida que alguém precisa colocar as mãos sobre a situação. A gente por si só não resolve. Colocar as mãos tem um significado de autoridade. E Jesus chama aquela mulher à frente e coloca as mãos sobre ela. Mas também naquele contexto ali tem o significado de valorização. Porque a mulher não tinha valorização, a mulher era discriminada. E chamá-la à frente, um homem chamá-la à frente, colocar as mãos sobre ela, aquilo não era o natural e aquilo não era nem permitido. E Jesus o chama a ela e coloca as mãos sobre ela. Coloca as mãos na cabeça. O que acontece é que muitos de nós não aceitamos ser tocados. Muitos de nós queremos um relacionamento com Jesus à distância. Muitos de nós, porque hoje é muito fácil. Hoje você escolhe os melhores pregadores, as melhores igrejas, sentado no seu quarto, assistindo no YouTube. Você não precisa vir para reuniões que porventura falam coisas que não agradam você. Se é porque você com a televisão, você controla. Então você não precisa de ouvir o que Deus tem a falar para você. Você está precisando de coisas que venham afagar, que venham acariciar seu pecado, né? Que venham estar de acordo com o que você pensa, com o que você imagina. Você é o seu próprio Deus. As pessoas não querem, quantos que dizem em lugares como estes: ninguém se meta na minha vida mando eu. E alguns ainda dizem assim: mando eu e manda Deus, mas não faz nada que Deus está falando para fazer. E há algo muito importante aqui, quando vê que se permita, assim como essa mulher, ela se permitiu. Olha que não era fácil. Não era fácil para ela, ela iria passar por pessoas e seria exposta. Ela vem atendendo a um chamado sem sequer saber o que iria acontecer. Porque Jesus não disse: venha para ser curada. Ele apenas falou: venha à frente. E ela vai à frente. Então tem muitas pessoas que se recusam. Ontem, aqui, nós tivemos um evento de homens relevantes, um evento fantástico, muito bom. Alegrou muito meu coração quando eu vi a ideia que o Mateus Rios assim passou. Quando eu li o primeiro estudo também ali, a parte de compartilhamento. É coisa para homem mesmo. Mulher não precisa de uma cartilha, de uma orientação para bate-papo. Se eu parar a ministração aqui e falar assim: mulheres se reúnam aí para conversar, pronto, vai até meia-noite. Homens se reúnam aí para conversar. É difícil. E a igreja está investindo na sua vida para isso, porque você, homem, precisa conversar com outro homem. Você precisa abrir seu coração, você precisa ter relacionamentos saudáveis, você precisa ter tempos com Deus através de pessoas. Você precisa ser aconselhado, orientado, aconselhar e orientar pessoas. Você não é para ficar mais como simplesmente uma cadeira ocupada, mas uma pessoa andando na direção de Deus. Eu achei perfeito, quando o foco daquilo é discipulado, é relacionamentos, é conversa, é confissão de pecado. Tem coisas, o homem, melhor que ele seja como marido, ele conversa tudo com a esposa. Mas tem coisas que ele não consegue conversar com ela. O homem só consegue conversar algumas coisas com o homem. E a comunidade, ela está assim, investindo, eu posso chamar, através desse ministério do Homens em Ação, através da liderança do Mateus Rios, essa comunidade está lidando com homens relacionando-se com homens sendo curados, homens sendo tratados, restaurados. O Bismarck deu o testemunho dele aqui ontem, fantástico. Testemunho da sua história, como o homem se comporta numa história difícil. E isso edificou vidas de muitas pessoas que ouviram aquilo. Agora imagine sentado, tomando um café com alguém,
conversando de você e ouvindo de alguém, chorando com alguém, falando com Deus a respeito de alguém, e alguém falando com Deus a respeito da sua vida. Imagine que coisa fantástica, que você poderia dizer: glória a Deus, aleluia, eu estou nesta. Então a gente precisa estar de fato visualizando e vivendo essas verdades na nossa vida. A mulher, ao endireitar-se, ela passou a louvar a Deus. O texto diz que no momento que: mulher, você está livre, então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. O que isso significa para mim? Até então ela era frequentadora. Até o momento de ser chamada, de ser tocada, de ter uma experiência com Jesus, ela era frequentadora, e ela poderia ter hesitado por vergonha, por orgulho, por medo de se expor, mas posicionou-se conforme a direção que foi dada. Qual foi a direção dada? Jesus chamou à frente. Jesus falou: sai dessa posição. Não existe uma distância de Jesus para você, Ele está perto. A distância que existe é do seu coração para com Ele, mas Jesus está sempre perto. E por último, Jesus nos chama a Ele. Jesus não fala assim: procure a igreja mais próxima de sua cidade, vá no grupo de conexão, procure um ciclo de oração, não desfazendo, desmerecendo nada disso. Mas a primeira linha de contato, Jesus chama a vida a Ele. Para ela já era um milagre estar ali naquela situação, ir à frente, ser exposta só com muita graça. Obedecer a um comando simples. Você vê que não foi um comando difícil, foi um comando simples. Venha à frente. Simples. Qual a dificuldade disso? Mas tem coisas que seguram você na cadeira. Eu acho que não deveria ser assim. Tem um homem nas escrituras, eu não vou ler o texto, que está lá em 2º livro dos Reis, capítulo 5, chamado Naamã. E a menina diz para ele que ele seria curado, era um homem leproso. E se diz como é: vai lá no rio, mergulha 7 vezes, e diz o texto lá em 2º Reis que Naamã ficou indignado. Ele não aceitou aquela direção. Mas veja o bem que faz ouvir pessoas. Os servos de Naamã chegam para ele e falam assim: meu senhor, mas imagino que foi assim, né? Meu senhor, pensa bem, se o profeta tivesse pedido alguma coisa muito difícil, mas não pediu uma coisa difícil não, simplesmente fazer isso, o senhor não faria? Só por causa disso, só por causa dessa fala de alguém, Naamã fez, obedeceu e foi curado. Você vê a importância de você ter alguém para falar, alguém para lhe comunicar. Você precisa desse tempo com o Senhor. Jesus nos chama a Ele. Jesus chama a minha vida e a sua vida a Ele. Quando Jesus chama os cansados e sobrecarregados, Ele diz em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde a Ele, vinde a Jesus, vinde ao Senhor. Eu vivi momentos na minha história, na minha vida, de cabeça baixa. Vergonha, sem nenhuma perspectiva de vida em nenhum aspecto familiar, social, cristã. Não querendo, frequentando igrejas, mas não querendo ser visto. Buscando as igrejas que eu sabia que as pessoas que me conheciam jamais estariam lá. Então eu ia para aqueles lugares, porque eu não queria ser visto, eu não queria que alguém citasse meu nome. Eu não queria que alguém falasse no outro dia: olha, eu encontrei o Wellington na igreja tal, na igreja tal. Muito tempo encurvado, muito tempo como escravo, muito tempo envergonhado, até que um dia Jesus me chama de volta. Até que um dia o Senhor vem até a minha vida e muda a minha história, muda a minha vida. Outro dia eu escrevi no devocional, pedi desculpa aos irmãos no devocional que eu escrevi e falei: desculpe os transtornos, eu ainda estou em reforma. Você ainda vai encontrar lixeira, você vai ainda encontrar o chão quebrado, você vai ainda encontrar torneira vazando, lâmpadas queimadas, mas eu estou em reforma para servir melhor. Eu convido você a se colocar de pé.
Encurvado, nunca mais. Você pode dizer para 2 pessoas ao seu lado: encurvado, nunca mais. Nunca mais. Encurvado, nunca mais. Você está diante de um Jesus que não apenas fala de amor, mas que ama. Você está diante de um Jesus que move-se em sua direção, que usa um caqui que não existe, que usa histórias das mais estranhas possíveis para chegar até o seu coração. Você está diante de um Jesus que chama você a Ele. E assim como esta mulher, você que vem arrastando sua vida, carregando um peso, culpa, incapacidade, pessoas, pecados, doenças, dificuldades de todas as formas. Você que é um adolescente que tem enfrentado dificuldades em várias áreas da sua vida. Você jovem, você que é um casal que tem lidado com coisas que tem colocado vocês de cabeça abaixo, de cabeça para baixo. Uma pessoa encurvada, ela não tem a capacidade de enxergar a dimensão da cruz. Ela pode ouvir, mas ela não tem a capacidade de ver o Cristo crucificado, ressuscitado, vivo, que verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas culpas, todas as nossas doenças. Encurvado, nunca mais. E eu convido você, assim como Jesus naquela noite convidou aquela mulher a vir à frente. Eu convido você, assim como nos ouvidos daquela mulher soou esta frase: venha à frente. Venha endireitar-se. Quem sabe você precisa endireitar-se com Deus. A vida está torta, os caminhos estão errados. Jesus, nessa noite, que conhece você, vem à frente. Quem sabe você também está aqui, se pudesse arrancar com as mãos alguma situação, você já teria arrancado. Vem à frente. Vem à frente. Não apenas uma cura física, mas um conserto geral na sua história. Me escutas quando feche seus olhos. clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
olhos fechados, eu gostaria que os presbíteros que tocassem em você, que as mãos do Senhor, através da vida destes homens, tocassem em você, tocassem em sua cabeça, e que você não esperasse nada mais e nada menos do que a cura não apenas física, mas a cura das suas emoções, de coisas que prendem você, de coisas que amarram a sua história, de coisas que até aqui têm atrapalhado você, têm colocado medo, de coisas que aconteceram há anos e que até aqui vem acompanhando você. Assim como você cantou, que seja esta frase a ecoar em seus lábios: creio que tu és a cura. Creio que tu és a cura. Por enquanto cada presbítero está tocando sobre você, não tenha outra frase a pensar, não tenha nada a dizer. Simplesmente creio que tu és a cura. Creio que tu és a cura. Creio que tu és a cura. Senhor, nosso Pai, bendizemos o teu nome, te louvamos e te exaltamos, reconhecemos o poder, a autoridade, o teu senhorio e o teu amor por nossas vidas. Aqui juntamente com esses irmãos aqui à frente, ouvindo um chamado do Senhor, saindo da posição de encurvado para sermos endireitados pelo Senhor, apenas com um toque teu, apenas com um toque de tuas mãos, Senhor, a história muda. Nós sabemos que tu levaste sobre ti todas as doenças, toda a culpa, o castigo, o peso que era para nós estava sobre ti, Jesus, e pelas tuas pisaduras nós somos sarados, não andamos mais desgarrados. Abre agora, Senhor, aqueles que ainda se encontram com os olhos fechados e o coração trancado, que o Senhor use, porque sabemos que o Senhor se move na direção dos teus, o Senhor se move na direção do necessitado, que está desesperadamente esperando algo do Senhor, mas que não tem a coragem de obedecer a um chamado teu. Continua se movendo, Senhor. Te louvamos, em nome de Jesus. Mateus. Você pode cantar isso ao Senhor, nada é impossível. Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nós cremos, Senhor. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Que Jesus, eu preciso. Eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Quantos precisam do Senhor? Quantos dependem do Senhor? Um forte aplauso a Ele, aquele que nessa noite nos trouxe para a posição certa, nos trouxe a cura que precisávamos. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família.
a sua semana. Estamos encerrando aqui a nossa celebração. Vão em paz e levem essa palavra do Senhor no coração. Aleluia. Deus abençoe.